Bel, você imaginou se você fosse uma pessoa nascida lá no século terceiro ou até antes de Nossa, Cristo? mas Sabe essa atrás coisa? nesse nível? É, assim? você vive falando que você tem um espírito de pessoa mais antiga. Você já pensou? Sim, Se sim. você tivesse nascido nesse tempo e você tivesse num lugar assim, meio deserto, mas às margens de um rio e com umas colunas gigantescas assim e um monte de papiros Não, mas e espera. poeiras e Peraí. pessoas intelectuais e... Peraí, por quê? Você tá falando de Alexandria? Oh, yes, Alexandria. Bem que eu achei familiar, né? É, familiar, Alexandria. O que era Alexandria? Eu acho que ninguém aqui deve estar entendendo nada do que a gente tá Nada. falando, né? Mas enfim, primeiramente, olá! Olá, Olá, pequenos grandes leitores. leitores! Olá, pequenos Como grandes vão leitores. vocês? Hoje eu tô aqui de novo, Bel. Papai está aqui de Ah, novo, que voltou. maravilha, que alegria. É o primeiro bate-papo de 2025, é isso? Comigo? Sim, isso aí. Eita, Da última vez ó. que você apareceu foi lá no ano passado. Foi lá no ano passado, num vídeo bacana também, Vídeo né? muito legal. Né? E a gente tá E- falando do que aí, então? A gente tava aqui, ó, discutindo uns negócios de Hum. Alexandria. Alexandria. Porque esse vai ser o tema do nosso bate-papo de hoje. Porque, mais uma vez, Oh. vamos falar deste livro aqui. Deixa Este eu ver se eu maravilhoso. consigo focar. Focou aí, Bel? O Infinito em um Junco. Meu Deus. E esse livro vai estar cheio de marcação, hein? Ó. Nossa senhora, tem um monte. Meu Deus do céu. Quanta Tem um marcação. monte, tem um monte. Esse livro, ele meio que conta a história A dos história. livros. Dos livros. Dos livros, dessas coisas maravilhosas aqui, gente. Nossa, isso tudo que a gente ama, né, Bel? Que a gente, ó, cheira, respira, inspira e tudo mais, É cultura, né? gente. É cultura. Leiam. Mas antes o quê? Antes da gente começar aqui a falar sobre esse bonito aqui, o que a gente... A gente quer que vocês deixem um like. Por favor, Deixem né? um like, porque a gente anotou várias coisas. A gente pesquisou, a gente leu, a gente fez um monte de coisa. Então deixa um like. Tem que seguir o Dá uma canal ajudada, também, segue, né? se inscreve. inscrever, né? Se inscreve. Ah, falando nisso, você chegou a 700 inscritos? Cheguei, Ah, que gente. maravilha! 700 inscritos. Gente, vamos fazer parte também da Vamos comunidade aqui também, da vamos fazer parte. Você aí da- que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. Belito Livros e Leituras. Vamos se inscrever, né? Por favor, Bora, né, aqui gente? tem um monte de indicação de livro legal, se inscreve aí. Também Yes. já aproveita e já dá aquela compartilhada com aquele Com seu amigo que certeza. gosta de uma boa história. E vamos que E vamos. vai lá seguir na rede vizinha também, Sim, porque lá também tem um monte de tem um indicação monte legal. de indicação legal. Agora, sem mais delongas, que a gente já enrolou muito, vamos falar de O Infinito em um Junco. Bora lá? Bora lá então, vamos falar do nosso livrão aqui, ó. O Infinito em um Junco. Maravilha. O papai vai conduzir o bate-papo, a gente vai aqui falando das minhas observações, das observações dele sobre essa coisa aqui. Essa leitura em conjunto, né, Bel? Essa Começar que leitura em conjunto. a gente resolveu fazer uma leitura em conjunto e vamos dar o crédito a quem nos recomendou este livro. Quem foi que recomendou? Vamos começar por aí, né? Vamos começar Quem por aí. recomendou esse livro pra gente? Porque mesmo a querida não aparecendo, foi a mamãe que achou esse livro. É verdade, ela Lá achou. na Bíblia. Ah, é verdade, na Bíblia, né? Ou Na você Bíblia. fez até uma palestra lá, não foi? Fiz, Um o vídeo tá bate-papo aqui, junto um com- vídeo dos mais recentes do É canal, pode verdade, procurar, dá tá uma aí. procuradinha que tá bonito Tá aí, lá. vocês podem assistir, um vídeo um pouquinho comprido, mas tá aí. Pois é, e na verdade assim, né? Lá tem muitos livros assim diferentes, indicações bacanas, né? Muito, muito. E aí a mamãe achou esse livro aqui, não foi, Bel? O Infinito e um Junco, a invenção dos livros no mundo antigo. Aí ela falou assim, bom, eu acho que vocês vão gostar de ler o livro, vocês dois, que vocês gostam de história, que o livro é de história, né? Não é nenhum romance, não é nenhuma ficção, não é nenhum nada dessa nesse É gênero, história, é uma o que história. realmente aconteceu. E é muito interessante porque é de uma escritora espanhola, é Sim. isso? Quem que é? A É a Irene Vallejo, acho que é assim Irene que fala. Vallejo. Peraí, deixa eu focar aqui. Certo. E quem foi Irene Vallejo? Vamos dar uma lidinha. Lê Vamos aqui começar a atrás dar um sobre ela. crédito para a escritora maravilhosa, que escreveu maravilhosamente esse livro, né, Bel? Aqui, vamos lá. Ela nasceu em Zaragoza, na Espanha, Ok. em 1979, estudou filosofia, meu Deus. Filosofia. Não, é filologia. Filologia, gente, filologia clássica. Filologia clássica. Será que filologia? Bom, enfim. Enfim, é isso aí. É isso aí. Ela ainda fez doutorado nas universidades de Zaragoza e também em Florença.
Aí ela se dedica ao intenso trabalho de divulgação no mundo clássico, ministrando conferências e cursos, colabora com umas coisinhas. Bacana. E esse Isso. livro aqui, O Infinito em um Junco, já vendeu mais de 400 mil exemplares aonde ele foi publicado e segue conquistando aí vários leitores pelo mundo, inclusive a gente, né, papai? Pois é, não é à A toa, gente, né? você aí também, se você se Não à interessar. toa, porque é um livro muito bem escrito. Muito bom. Na verdade, é assim, né? É um livro de história, né? E ele é dividido em duas partes, não é isso, Sim. Bela? A primeira parte fala de Alexandria, que é o que nós vamos falar hoje. Nós Sim. vamos focar em Alexandria hoje. E como que ela escreve, como que é o jeitão que ela escreve, como é que são as conexões que ela faz durante a passagem das páginas e tudo. E aí depois a gente vai falar sobre Roma. Então ela fala, uma parte é Alexandria e a outra parte é Roma. Então hoje a gente vai falar sobre... Alexandria. E no próximo bate-papo No nós próximo vamos falar bate-papo sobre falaremos sobre Roma, Roma. porque senão vai ficar um vídeo muito comprido. É E verdade. vocês vão cansar da gente. É Cansar verdade. de ouvir a gente falando. Então vamos começar. Bel, Alexandria vem de Alexandre o Grande, Isso aí. o magnífico conquistador, ascensão meteórica, um general da Macedônia, na Grécia, né? Isso aí. Que saiu Há muito conquistando. tempo atrás, gente. Muito Pois é, antes de demais. Cristo, Antes de Cristo. né? Começa antes de Cristo. E Começa ele- antes de Cristo pra vocês terem uma ideia. Pois é, né? ele foi um dos maiores conquistadores de territórios e expansões de territórios no mundo, né? Naquele Eu tô com mundo uma antigo, colinha né? aqui, tá, gente? E Alexandre o Grande conquistou diversos lugares em diversos países, enfim, os persas e tudo. E no lugar do Egito, ele resolveu fazer uma... E todos os lugares que ele ia, ele colocava o nome de Alexandria, Alexandria, né? Nossa, aqui... Ok, eu sou o poderoso. Eu sou poderoso. Sou o bambambam. Então eu coloco o nome do quê? Alexandria e Colocar tal. meu nome em tudo, né? Aí lá no Egito ele resolveu escolher um lugarzinho e chamar também de... Alexandria. E o engraçado é que eu acho que ele sonhou, ou ele ouviu alguém falar, né, de um pedaço da Ilíada, que era a obra que acompanhava Alexandre em todas as suas conquistas, que falava de um lugar, às margens de um rio, na foz de um rio, uma ilha e tal, e ele fala, eu vou seguir essa minha intenção, intuição, esse meu Vamos sonho. lá. E Vamos achou lá. esse lugar, Achou lá um no lugar. Egito. Lá no Não Egito. foi? Lá na foz do rio Nilo ali, lá no desaguezinho À ali. beira de um A rio. beira ali, com o mar, com o tal, e ele falou, aqui vai ser Alexandria. E ali ele já resolveu fazer com os arquitetos tal, tudo o esboço da cidade que ele queria. Obviamente, ia ser uma cidade muito suntuosa, né? Aquela coisa, uau, magnânima, coisas de Gigantesca. Alexandre o Grande. De Alexandre o Grande. Eu imagino como é que era uma coisa chique e Naquele de gente tempo, rica né? na época. Tu já Naquele pensou? tempo. Mas na verdade era gente poderosa, Gente né? poderosa, Que gente tinha que importante. mostrar o poder e tal. E tudo. Nossa, ia ser... Ele queria, só que aí, ele já fez tudo isso, né? Vocês já perceberam que o cara fez um monte de coisa. Só que ele queria além, ele não tava satisfeito com isso só. Ele queria mais. Ele queria mais, e queria mais, e queria mais. Sabe uma coisa que ele queria fazer? Pra demonstrar que ele tinha mais poder ainda, tipo, eu sou o bambambam mesmo. Eu sou o bambambam mesmo. Ele queria simplesmente fazer uma coisa que é muito, muito, muito simples, gente. É uma coisa muito fácil. Reunir todos os livros do mundo em um só lugar. É verdade, ele quis realmente Se fazer. naquela época já era difícil, o que dirá hoje? Que tem um Pois. monte de livro mais. Já pensou, Bel? Eu acho que não ia dar muito certo, não, né? Mas... Só que no fim das contas a história acabou que Alexandre morreu antes, né? E nem conheceu essa cidade que ele tanto almejava, que ele queria que fosse, nossa, um epicentro de cultura, de miscigenação, de troca de ideias. Porque Alexandre sempre foi muito a favor dessa conexão entre os povos. Sim. Tanto que quando ele conquistava os povos, ele não escravizava. Não é que não escravizava, acho que sim, mas ele era... Não era o principal. Ele gostava que as pessoas se casassem, tipo... Se unissem ali. Era pra grego com persa e tal. fazer e uma união, fazer aquela união. uma união bem miscigenada. Pois é, e se a gente for fazer esse adendo no livro, em Alexandria, em biblioteca, parece que é meio que isso, né? A cultura... Unir pra toda a todos, cultura, porque, conhecimento querendo ou acessível pra não, todos. literatura é cultura também. gente. Sim, sim. E aí Alexandre... Só que infelizmente Alexandre faleceu antes, né? Morreu antes. Dizem que envenenado, enfim, né? A gente não sabe. Aí tem umas teorias Alçar aí que a as gente nunca teorias vai aí que a saber gente- o que realmente que aconteceu. realmente aconteceu. Só se voltar no tempo, né? Pois é. Só que aí quando ele foi de base, como você diz,
Os como a generais, geração né? atual diz, foi de base. Exato. Os generais começaram a se estapear lá. Um mata outro. Não, O que eu quero é eles o queriam, território. porque eles queriam território, queriam ver quem herdava tudo, tá? Alexandre o Grande foi de arrasta, beleza. Agora o que a gente faz? A gente briga pra ver quem que vai herdar. Eu quero herdar, não eu que vou herdar tudo. Eu fazia Aí isso, um não, mas mata isso, um, isso e aquilo. outro mata outro persegue outro vende não sei o quê, troca por 500 elefantes, aí não sei o quê. E aí, pra quem que... pra quem que sobrou esse pedaço do Egito, o gigantesco Egito, o todo-poderoso Egito? Egito todo poderoso lá, Pra todo... Ptolomeu, né? Ptolomeu. Então, Ptolomeu herdou essa parte aí, Herdou resolveu isso aí. ficar aí com a parte do Egito. E aí começa a saga de começa. Ptolomeu. Aí comecei até marco aqui, né? Marquei, pois é, eu Aqui. marquei, é verdade, né? Ó, então vamos lá, vamos até pegar aqui essa parte Vamos de abrir. Ptolomeu que eu marquei aqui, porque, olha só, vamos lá, Vamos Léo, lá, lê aqui, ó. porque tinha um... A época Não de teve ouro um do Ptolomeu só, teve 20 mil Ptolomeus. Mas Aqui, vamos ó, lá. começa aqui, Léo. Vamos lá. A Um época trechinho do de ouro, livro, uma trechinho, pinceladinha, né, Léo? Um soprinho. A época de ouro da biblioteca e do museu coincide com o reinado dos 4 primeiros Ptolomeus. 4 primeiros, ou seja, teve mais. Teve um monte. Teve. Nos oásis entre as batalhas e as conspirações da corte, os 4 desfrutaram a companhia um tanto excêntrica da sua particular coleção de sábios. Tinham preferências intelectuais. Ptolomeu I quis ser historiador da grande aventura que vivera e escreveu a crônica das conquistas de Alexandre. Ptolomeu II... Só um minutinho, Ptolomeu I era exatamente o general de Alexandre. Né? O que iniciou o processo lá em Alexandria, né? Isso mesmo. Já Ptolomeu II se interessou por zoologia. Olha. Ptolomeu III por literatura. Ptolomeu III, literatura. E Ptolomeu IV era dramaturgo nas horas vagas. Olha só que interessante. E aí aos poucos ele foi caindo, né? Ó, depois, pode continuar aqui, Bel. Depois o entusiasmo pouco a pouco foi decaindo e a esplêndida Alexandria começou a apresentar fissuras. De Ptolomeu X, conta-se que enfrentou dificuldades econômicas e para pagar o soldo de seus soldados mandou substituir o sarcófago de ouro de Alexandre, que era de ouro, né? por um ataúde mais barato de alabastro ou cristal de rocha. Fundiu o metal para cunhar moeda e saiu do aperto, mas os alexandrinos nunca o perdoaram por isso. Obviamente, né? O cara tava com um problema financeiro e falou, vou dar um jeito, vou pegar o sarcófago do Alexandre, que é de ouro, vou derreter, vou cunhar as moedas e vou dar um jeito. Substitui aí, coloca uma coisa mais baratinha, mais simplesinha, que eu preciso de dinheiro, tanto curioso, né, Bel? Bem curioso, assim. Não, acho que até aqui tá bom, né? Senão, vocês vão ter que ler também, né? Vão ter que ler, né? É isso que a gente quer que vocês façam. A gente vai Sim, contando, vocês vão ler. É verdade. E aí teve alguma... na verdade, assim, o livro ele tem várias passagens, né, Bel? Tanto da história de Alexandre, que essas partes, assim, de Alexandre, de Ptolomeu, principalmente a parte de Ptolomeu e de Alexandria, mas ela também faz uns apêndices, uns anexos com livros atuais, né? Referências de livros atuais. Referência de filme, de série, um monte de coisa. Tanto que eu fiquei... Contando experiências pessoais também. É verdade, ela conta umas experiências que ela teve na infância. Falando em experiência na infância, tem uma que é muito engraçada, não tem? A gente não tá falando do livro em ordem, tá, gente? A gente tá pegando os assuntos tá em ordem assim, cronológica. sim, mas a gente tá resenhando sobre o livro, né? E fazendo um bate-papo aqui. Não tem, falando em curiosidade, não tem um fato curioso pessoal da escritora que ela passou em Oxford, foi isso? Sim, Conta aí sim. pra galera. Ela tava lá na biblioteca de Oxford. De boa, eu só queria olhar uns livros, fazer umas pesquisas, porque os livros valiosos, antigos, né? Aí do nada ela começa a ser interrogada. Começam a perguntar, tá, mas você só veio fazer pesquisa mesmo ou você tem outras intenções por aqui? Gente, eu só vim olhar os livros, o que é isso? E aí ela coloca aqui, abre aí na página 68. Tá pertinho aqui, ó. Aqui, ó. Aí deixa eu ler aqui pra vocês, ó. Ela contou uma experiência engraçada e logo depois ela fez meio que uma analogia, associou isso ao livro Alice no País das Maravilhas. Vamos ver aqui, ó. Que ela contou aqui que Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, estudou e lecionou durante 26 anos em Oxford. Então ela percebeu um mal-entendido.
Alice no País das Maravilhas é puro realismo literário. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele descreve com grande perfeição a experiência dela naquelas primeiras semanas lá. Naquelas coisa doida lá que ela tava passando. Só queria fazer pesquisa, coitada. Os interrogatórios e tudo. Os interrogatórios. Os lugares tentadores que ela podia vislumbrar pelo buraco da fechadura, cujos requisitos de acesso exigiam que ela bebesse um líquido mágico para cumpri-los. Ah, olha que interessante. A própria escritora, ela fala que Lewis Carroll, né, que esteve também em Oxford lecionando, ele meio que colocou o que acontecia em Oxford e ela também passou pela experiência, foi isso? Olha que interessante. Ela coloca brilhantemente isso nas páginas, Sim, né, Bel? sim. Você tem mais alguma coisa pra falar sobre esse pedaço? Ou Não, isso? é isso. É Tá, isso. legal. Bora lá. E aí foi seguindo, né? Aí ele fala também, Bel, ó, por que é o infinito em um junco? Primeiramente, o que é junco, né? Vamos começar por aí. O que é junco? Você até marcou aqui, não marcou? Marquei, Sobre mas junco? a gente vai falar agora já? Ou vamos Será? esperar até o Será final? No que a gente finalzinho a fala? gente fala? No final. No final a gente fala por que Talvez. o livro se chama O Infinito em um Junco. Porque, realmente, às vezes a gente tem que destrinchar uns títulos de livro que às vezes não fazem o menor sentido. Perfeito. Mas você lê e aí começa a fazer sentido. Sim. Aí você entende e e você, começa a fazer eu vou falar sentido. pra você, vou dar um spoiler aqui, que você colocou essa parte do infinito de uma forma brilhante. Porque eu não teria pensado muito dessa forma, não. Mas fica pro final, fica pro final. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Aí ele também fala do pergaminho, O pergaminho. porque os livros antigamente eram escritos em papiro. É, em papiro, né? tudo Papiro, ali. tudo bonitinho, que não resiste muito ao tempo, né? É, muito uma coisa meio frágil, frágilzinha. né? Tudo ainda é incrível que alguns... Demorou alguns, para os livros né? virem assim na Ficarem nossa mão. assim, a gente, enfim. E aí o que estava acontecendo? Aí começou a briga de poder lá, né? De Babilônia não, perdão, de Alexandria e tal. E aí uma cidadezinha chamada Pérgamo, né? Isso foi com o rei Ptolomeu V. Ó, já Certo? passou Já um pouco. passou, Já é. passou um pouquinho. Exatamente. Ele foi mordido pela inveja e ele procurava uma forma de prejudicar a biblioteca rival fundada em Pérgamo. na Gente, teve Turquia. até briga de bibliotecas. Olha isso. Treta entre bibliotecas. Surreal, né, Bel? Treta entre biblioteca. Eram essas coisas que aconteciam Nossa antigamente, Senhora. gente. E essa biblioteca, ela foi criada por um rei helenístico, do período helenista, né, na Grécia, Sim. chamado Eumêneses II. E aí ele tinha lá a bibliotequinha dele, e aí Ptolomeu já, ó, meio, pô, como assim, né, meu? O cara tá fazendo uma Pô, biblioteca tá aí. nossa biblioteca aqui. E aí, O que sabe ele o tá que ele fazendo? Quais são as descobriu? intenções desse cara aí? Aí ele descobriu que o bibliotecário de Alexandria, chamado Aristófanes de Bizâncio, uma mente brilhantíssima do tempo, tá? Tava planejando se estabelecer em Pérgamo. Acho que eu vou pra Pérgamo. Acho que eu meio que cansei aqui de cansei. Alexandria. Vamos lá pra Pérgamo, gente. Vamos Mas mudar. aí o Ptolomeu descobriu Não, que ficou ele bravo, hein? ficou bravo. Ficou E aí, bravo. sabe qual medida que ele tomou, Bel? Bom, que ele você fez? sabe, né? O que ele fez Mas o que ele fez? para dar uma tesourada? Ele falou, vou parar de fornecer papiro. Acabou. Acabou o papiro. Assim esses caras não conseguem Ninguém mais escrever. vai fazer papiro. Eu vou quebrar a biblioteca dos caras. Ninguém mais vai fazer papiro. Eu proíbo todo mundo. Ninguém pode fazer papiro mais. Só que aí o que Pronto. aconteceu? Veio uma crise, o ser humano é inventivo. Ele falou assim, então a gente precisa achar uma outra A alternativa. gente não pode ter papiro, então a gente tem que achar outra coisa pra escrever os livros, né? Aí o que eles fizeram? Acharam o quê? Pergaminho. Pergaminho, o nome, né? Virou pergaminho, porque eles pegavam o quê, ó? O pergaminho era aqui, ó, Léo. Ó, o Bel. fala É aqui, ó. fabricado com couro de bezerro, ovelha, carneiro ou cabra. Então eles tinham todo um processo que eles trabalhavam o couro e eles conseguiam fazer a partir deste couro o papel, né? Para eles poderem escrever. Um tipo de papel ali pra eles poderem. Por isso que, como veio da cidade de Pérgamo, Pérgamo virou ele pergaminho. virou pergaminho. Interessante, né? Vocês já sabiam disso? Curiosidade legal. Interessante. E tem, só que o pergaminho era caro, né? Não dá pra ficar colocando Era caro, tudo não que era era muito pele de... acessível. Porque Ele começou a virar um material Porque valioso, dava né? trabalho. Dava trabalho. Dava muito Tinha que tirar o trabalho. couro, tinha que ir lá fazer. E era um monte de processo era até, muito custoso, né? E tem bíblias ainda escritas em pergaminho e custavam na época uma
fortuna, né? Então não era para todo mundo. Enfim, mas é um passo na história aqui de Ptolomeu V. Então olha só quantos Ptolomeus tiveram, e todos eles na mesma linha de preservar a Biblioteca de Alexandria. É intriga, é o outro que queima não, que derrete o sarcófago, outro que proíbe papiro. Outro que proíbe o papiro. É muito interessante. Caos. E aí ela vai colocando, né, todo esse pedaço todo assim do livro, né? E aí ela conta a história. Aí ela pega assim, como é que ela sabe da história? Ela pega um escritor que escreveu sobre, baseado em outro que ele estudou sobre aquele determinado momento e ele escreveu. Foi um grande estudo. Então, na verdade, ela foi uma verdadeira estudiosa aqui para escrever todos esses capítulos, né? Sim. Tem alguma coisa que você quer falar aqui também, Bel? Tem umas curiosidades muito interessantes aqui. Vou comandar aqui para você. Papai, Opa. abre aí para mim na página 163. 163, vamos lá. Aqui, ó, tá na mão. 63. Olha Porque que legal. já ouviram falar, gente, eu acho, né? Espero que você já tenha ouvido falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, esses filósofos dos tempos antigos. Deixa eu só te cortar. Inclusive, Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande. Olha, já pensou, Bel, você poder estudar com Aristóteles? Chique. É chique demais. Chique demais. Me empresta aqui. E sabe o que eles faziam nos tempos antigos para não confundirem as coisas? Quando havia dois autores com o mesmo nome, eles pesquisavam a identidade de cada um e conseguiam diferenciar. E, em certos casos confundia muito fácil, porque o verdadeiro nome de Platão era Aristócles. É muito parecido com Aristóteles, muito fácil de confundir. Então tinham que dar uma mudada, né? Tinham que colocar um tipo de apelido. Ah, entendi. Então Aristócles era o Platão. Era Platão. E então ele preferia ser chamado de Platão. Pra não confundirem com Aristóteles. Ah, certo. Interessante. Inclusive, Platão significa costas largas. Costas largas. E aí ela até explica o porquê, né? O filósofo devia ter o quê, Abel? Muito orgulho. De suas habilidades pugilísticas na arena. Acho que ele era um lutador, gladiador na arena. Ficava lá tretando. Gladiador é de Roma, né? Nós estamos falando aqui de Alexandria. Um passinho antes. Mas enfim, né? Interessante também essa curiosidade. Então, é esse tipo de coisa que ela escreve, assim, no meio do livro. Aí, dali a pouco, ela vira a página e ela começa a falar de uma coisa atual que aconteceu. Assim, né? Então, só que ela consegue, como você diz, amarrar os fios. Nossa, amarra né? certinho. Certinho, assim. Bem bonitinho, não fica aquela coisa solta, confusa. É tudo bem alinhadinho, bem bonitinho. Tanto que você levou poucos dias para ler esse pedaço do livro, né, Bel? 4 dias. 4 dias ela leu esse pedaço aqui todo. Eu não me controlo, gente, eu não consigo. Isso você realmente não consegue. Ó, em 4 dias foram 273 páginas, com anotações, marcações. Bacana, hein? Vou contar mais uma coisa aqui, já tá logo em seguida. Aqui, ó, meio assim. Tá bom. Aqui. Entre os anos 1500 a.C. e 300, também a.C., existiram 55 bibliotecas. Todas voltadas para um público bem pequenininho. Não era tão acessível. Okay. Em algumas cidades do Oriente Próximo e nenhuma na Europa. Nenhuma. O dado histórico que ela pesquisou, né? Sim. Que as bibliotecas não eram muito acessíveis, ficavam num lugar mais específico. Tanto que, por exemplo, na Europa não tinha nenhuma, não era aquela coisa toda espalhada pelo mundo inteiro. Bacana. E agora, dados atualizados do ano de 2014, 97% da população na Espanha dispõe de pelo menos uma biblioteca pública no lugar onde mora. Uau. E há um total de 4.649 bibliotecas em todo o país. Olha, a Espanha evoluiu. Show, a Espanha fica onde? Na Acho Europa. Na nada. Europa, onde antes não tinha nenhuma biblioteca. Aí agora, gente, que bom, né, que as bibliotecas ficaram mais acessíveis. Pois é, e uma curiosidade é que o Alexandre, a biblioteca de Alexandria era para todos, né? Assim, Sim. não era só para os poderosos, né? Ele queria que fosse realmente algo para acessível, todas, algo acessível. para toda a população. Sim, tanto que teve uma filialzinha também da Biblioteca de Alexandria e tal, que ela também conta em detalhes sobre isso. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes, vocês podem ler.
né? O livro. Sim, isso mesmo. Para poder saber um E pouquinho na época, mais. gente, na época acontecia tanta coisa doida. Abre aí pra mim, papai, na página 233. 233. Coisa doida. Vamos lá, 233. Coisa doida. Uma coisa muito doida, porque teve um livro naquela época que ele foi proibido. Simplesmente foi proibido pra preservar a sanidade mental do povo que tava assim como o protagonista do livro. Que bom que foi Que proibido, né? interessante, né, Bel? Olha só. Gente, vamos dar prioridade pra sanidade das pessoas. Pois é, tem alguns livros que ele fala aqui, né? Por Eu já exemplo, esse, né, vi Os casos. Sofrimentos do Jovem Werther, né? Que Werther. desde a sua publicação em 1774, um atormentado romance de Goethe, levou muitos jovens europeus que sofriam de amor a se matarem com um tiro, imitando o protagonista. E teve Platão sobre a Acho que alma essas pessoas também. precisavam fazer um pouquinho de terapia, ler umas ficção de cura. Acho que ia ajudar, né? Olha só, né? Você via que antigamente as coisas eram assim. Eu já vi casos de livros que foram proibidos por diversas razões, mas não esperava que fosse. Nunca tinha visto um livro que foi proibido por causa disso. Porque tava atrapalhando a sanidade mental das pessoas. Isso, aí ela já fala de um caso, né, em pouco mais 1700, né, um pra pouco cá. mais recente. Só que pouco, aqui, né, né? Bel, ó, Platão, sobre a alma, a obra dele, atualmente conhecemos esse diálogo que acabou com a vida do pobre Cleómbroto, sob o título Fédon. Muita gente perguntou por que ele teria se suicidado após ler essa obra, que relata as últimas horas de Sócrates antes de tomar sua dose de cicuta, de veneno. Sócrates morreu tomando veneno, né? Então... Isso não é coisa que só de 1774. Já vinha antes. Já vinha antes naquele Já tempo. vinha antes e, pelo amor de Deus, proíbe mesmo, gente. Proíbe. Você achou curioso, né, Eu achei Bel, essa curioso, parte eu aqui achei muito curioso, porque eu já dos vi venenos, dos livros e livros. obras que foram proibidos por diversas razões, mas nunca. Inclusive, Porque as pessoas estavam se. Inclusive questões de envenenamento de livro, não tinha isso, Bel? Tinha. Falando em envenenamento do livro, não tinha Envenenamento, Você teve fez uma fez passagem. uma aqui. passagem do livro Uma seu passagem que me lembrou muito esse querido aqui, ó. O quarto livro da série. Ainda você tá tampando. Aí. Da série Pages and Co. Aí, né? Sua série predileta do ano passado, é isso? Nossa, eu adoro. E porque nesse livro, um livro envenenado é enviado. Um livro envenenado é envenenado. Um livro envenenado é enviado para o avô da Tilly, que é a protagonista, e dá ruim. E aqui também dava ruim, porque os livros ficavam ali todos cheios de poeira, todos cheios de coisa, bactéria, e aí ficava envenenado e as pessoas. Que coisa, hein, Bel? Olha só. Enfim, aí tem um pedaço aqui escrito sobre isso. Aí os curiosos terão que ler a página 235. É isso aí. mesmo, Bel? Isso aí. Última curiosidade que eu achei interessante falar, vai na página 261. 261, vamos lá. Já estamos chegando aqui na parte final, né, Bel? Sim. 261. Vamos que vamos. A gente não pode esquecer de falar do junco, né? Isso mesmo. Enfim. Ah, que bacana isso aqui. Gente, ó. Vitamina L e F me parecem as melhores provisões. Existe vitamina L e vitamina F? É claro que existe. Vitamina L literatura, vitamina F futuro. Simples assim. Simples assim, pois é. É alguém que fala isso, alguém que cita isso, né? E ela faz um adendo de um escritor que cita isso junto com alguém lá antigo que também cita isso, tá? Sim. Aí teve os estudiosos, né? Na verdade, a Alexandria também quis reunir bastante estudiosos, né? Acho que Ptolomeu I, ele foi um macedônio, né? E na Macedônia, eles eram meio que um povo meio largado, assim. E ele tinha inspirações de trazer uma Atenas fervilhante, burbilhante de cultura de sábios para Alexandria. E aí, como ele se tornou rei, né, no Egito, então ele conseguiu fazer com que viessem bastantes estudiosos lá para Alexandria. E aí era tudo pago. Era tipo, cara, fica aí, você tem comida, dormida, tudo pago.
Você pode filosofar, você pode escrever, você pode estudar Aí é vida matemática. boa, né? É vida boa. Aí é vida boa. Eles recebiam Chique. bem, chiquésimos. E, Chique. só que isso produziu bastante estudiosos, criou bastante teorias, né, que são usadas até hoje. Não vou me lembrar quais os matemáticos, filósofos, enfim, que estudaram em Alexandria, mas ela fervia todo esse conhecimento e tudo mais. Era bastante interessante. Só que assim, né, Bel, Alexandria sofreu algumas destruições, né? Sofreu. E não só Alexandria, mas também, por incrível que pareça, né, atualmente as bibliotecas sofrem destruições. Porque Né, por questões de conflitos. regimes políticos. Esses conflitos no geral, a primeira coisa que querem eliminar é a nossa cultura. Pois é, Então começa e aí pelos começa queridos. a cultura eliminando os nossos queridos livros, né, para você acabar com a cultura de um povo. Enfim, ela coloca bastante, assim, quase no final do capítulo, ela já põe bastante coisas, assim, bem interessantes, né? Dá uma lida aqui, Bel, só nesse parágrafo, que eu acho que vai Aqui? ser... Isso, esse pedacinho aqui, até aqui, ó, primeira vez aqui, que vai ser bem bacana, tá? De Pra vocês fato. entenderem. De fato, o século XX foi palco de uma horripilante biblioclastia. As bibliotecas bombardeadas nas 2 guerras mundiais, as fogueiras nazistas, os regimes censores, a Revolução Cultural Chinesa, os expurgos soviéticos, a caça às bruxas, as ditaduras na Europa e na América Latina, as livrarias queimadas ou atacadas por bombas, Meu Deus os do céu. totalitarismos, como que lê? Onde é os o apartheid. O apartheid, a ambição messiânica de líderes. tem um monte de palavras difíceis, de certos Não. líderes, os fundamentalistas, os talibãs ou a Fátua contra Salman, enfim, um cara em bastante aí. coisas. entre outros subcapítulos da catástrofe, e o século XXI já começou com o saque consentido pelas tropas norte-americanas de museus e bibliotecas no Iraque, onde a escrita caligrafou o mundo pela primeira vez. Olha só, né? Olha só. E aí ela coloca assim, Realidade nua e crua. olha que bombástico. Escreva este capítulo durante os últimos dias de agosto, exatamente 25 anos depois do selvagem ataque à biblioteca de Sarajevo. É um capítulo muito triste da história, né? Onde, inclusive, ela cita aqui, né? Os rescaldos arderam durante dias fumegantes, flutuando sobre a cidade como uma nevada escura. O que é aqui, Bel? Borboletas pretas. É como os habitantes de Sarajevo chamavam essas cinzas dos livros destruídos. que caíam em ruínas. E afinal se decompuseram e se misturaram com os fantasmas dos mortos. Ai. Olha que dá até uma dor no soco coração. no estômago, gente. Você já imagina, Bel, a página aqui incendiada e ela virando a borboleta preta. Ai, É uma coisa credo. que dói, na verdade, dói na alma, né, amor? Parar de falar de coisa ruim, porque também tem boas notícias, gente. Tem, mas Temos boas isso notícias. mesmo. Temos notícias boas, que é o quê? Vamos pegar aqui a página. A nova biblioteca A nova Biblioteca de Alexandria, que foi, inaugurada depois de consumir 12 anos de obras e 120 milhões de dólares, em outubro de 2002, ela foi inaugurada. a nova biblioteca de Alexandria. A gente deu uma pesquisada, levou mais ou menos verdade. ali, perto ali, uns 7 anos para reconstruírem tudo. Para fazerem tudo, uma obra arquitetônica fantástica pelas imagens que a gente viu, né? Nossa, Aí tem o que maravilhoso. lá? Tem espaço de leitura, tem até um planetário. Tem até não é isso? planetário. Planetário e tudo. Nossa, aí deve ser interessante. Deve ser da hora. Será que... Biblioteca de Alexandria também é citada em Pages and Co, tá, gente? Por isso que eu sempre falo. Olha No terceiro só. livro aqui. No terceiro, deixa eu abaixar de novo. Vai lá, Bel. No terceiro ou no segundo, eu não lembro. Mas ele foi algum citado desses também. livros. Mas aí foi citada a Alexandria Antigona ou essas novas já? Aí lê pra saber. Eita, nós. Aí lê pra saber que eu não vou. Mas falando em biblioteca nova, Bel, já pensou se a gente pode um dia lá respirar aquele ar Aí ia ser da de hora. Alexandria? Ia ser muito Mesmo chique. sendo a nova, né? Mas dá pra gente visitar as ruínas da antiga, que foi queimada, né? Foi destruída realmente, aí já foi destruída no Império, na parte do Império Romano, né? Se eu não me engano foi por Júlio César.
né? E Cleópatra. Enfim, aí Mas é uma aí fica pro história. próximo vídeo. Pois é, porque a gente está falando já de Roma, né? De E Roma. Roma é o nosso próximo episódio. Agora, a pergunta que não quer calar. O Yes. que raios é junco? E o que raios... Porque raios, o título do livro é O Infinito em um Junco. Bom, você lê ou eu leio esse pedaço? Você lê, eu explico Eu leio. a minha reflexão sobre o infinito. Perfeito. O junco de papiro afunda suas raízes nas águas do Nilo. O caule tem a grossura do braço de um homem e chega a uma altura que varia de 3 a 6 metros. Com suas fibras flexíveis, o povo humilde fabricava cordas, esteiras, sandálias e cestos. Os relatos antigos recordam era de junco de papiro, untado com betume e piche, o cestinho no qual o pequeno Moisés foi deixado às margens do Nilo. No 3º milênio antes de Cristo, os egípcios descobriram que com aqueles juncos podiam fabricar folhas para escrever. E no 1º milênio já haviam espalhado esse achado entre os povos do Oriente Próximo. Uau. Durante séculos, os hebreus, gregos e depois os romanos escreveram sua literatura em rolos de papiro. Então, o junco é a matéria-prima do papiro. Sim, É isso? papiro que era muito importante porque, segundo alguns estudos, talvez essa palavra tenha as mesmas raízes que faraó, Uau! que era o poderosão da época, né? Nossa, olha a importância do papiro ser... Literatura, gente. Meu Deus, ser equilibrado a um faraó, que naquele tempo era o todo-poderoso. Sim. Olha a E importância. a minha reflexão sobre o infinito em um junco, porque foi no junco que tudo começou. Veio o papiro, veio o pergaminho, até chegar nos dias de hoje, continua evoluindo, não é mesmo? Os livros continuam evoluindo com o passar do tempo. Então, E vão continuar. é o infinito. É o infinito. Desde lá de trás, quando começou com o papiro, até o infinito. E um junco que é onde começou, o berço, né? Isso Nossa, aí. que fantástico, hein? Uma Muito reflexão legal. maravilhosa. E assim a gente termina essa primeira parte, então, de Alexandria. É isso mesmo? Ou tem Terminamos. mais alguma coisa que você quer falar? Não, acho que é isso. Acho que é isso. Pra fechar, vamos falar uma frase legal? Manda ver. Abre aí, peraí que saiu daqui minha anotação, abre aí na página 155. 155? Ok. Acho que é essa. Que eu Vamos marquei lá. pra ler. Para fechar o nosso bate-papo de hoje, vamos para a página 155. Quando se vende um livro a alguém, não se vende apenas 12 onças de papel, tinta e cola. Vende-se uma vida totalmente nova. Amor, amizade, humor e barcos navegando pela noite. Num livro cabe de tudo, o céu e a terra. Num livro de verdade, quero dizer. E assim terminamos E o assim nosso... terminamos a parte 1 do bate-papo sobre o infinito em um junco. Maravilha! Obrigado a todos aí que Muito nos obrigada. acompanharam. Né? Fiquem ligados para a parte 2 sobre Roma. Sigam o canal. Sigam para ficarem já, Se inscrevam. para E já receberem notificação de vídeos novos e da parte 2 do nosso bate-papo. até breve. Comentem se vocês querem que o papai apareça mais no canal, né? Comentem bastante, deixem um like e tudo mais. E E vamos que vamos. Tchau, Beijos tchau. a todos. Tchau, tchau.